Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Calegari Cast. Como sempre, trazemos convidados irreverentes aqui. Hoje iremos receber o nosso desembargador Luiz Camolês, que vai trazer muita informação para a gente. Vai ser um bate-papo descontraído, fugindo um pouco das responsabilidades do dia a dia e também trazendo muita informação, que esse é o foco daqui. Então, desembargador, seja muito bem-vindo. Espero que você possa contribuir aqui com a gente de alguma maneira. Muito prazer, parabéns pela iniciativa. Eu gosto muito disso, tudo que você puder falar para as pessoas e transmitir alguma coisa, nós não devemos permanecer no silêncio, nós devemos sim falar. E eu sei desse alcance aqui que você, através do seu programa, já conseguiu, vai manter e vai elevar ainda muito mais. Fico feliz com isso. E com a ajuda de todos, a gente está conseguindo chegar em mais pessoas, né? Parabéns. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Mas, desembargador, eu vou falar camolês porque senão a gente fica muito... Fique à vontade, formal. Muito formal, Sim. Vamos quebrar essa formalidade. Você é conhecido por ser uma pessoa de muita mediação, né? E fazer um trabalho diferenciado na magistratura. Recentemente eu tive uma boa notícia que a Câmara de Mediação vai voltar na CISA, que eu acredito que você foi um dos criadores, né? Um dos idealizadores desse projeto. Qual a importância dessa volta para o judiciário como um todo? Porque eu acredito que você, colocando para rodar da maneira correta, dá uma desafogada no fluxo de processos lá no Tribunal de Justiça, né? Eu fico muito feliz com isso. Essa notícia eu não sabia. Fico mais contente ainda agora com essa notícia. É muito importante a Câmara, né? Eu sou um dos primeiros juízes que nós fomos para lá. Eu não me recordo se a doutora Amarra também fez. Essa iniciativa, a desembargadora Eva, à época, era, creio que, corregedora, e ela, não, o senhor tem que ir, eu fui, e acabei fazendo o curso de conciliador. Isso é muito importante. Nós temos diversos segmentos, o Poder Judiciário, nós trabalhamos com prazos e com ritos. E na Câmara de Mediação, as partes de comum acordo já colocam isso e vão suprimir diversas etapas de possíveis recursos. Então, elas passam a ter conhecimento disso. E as pessoas que estão lá a julgar, a proferir de uma decisão, também são importantes, porque elas estão implementando uma nova visão que não é aquela visão do Poder Judiciário. Eu fico contente com isso e estou à disposição. Pois é, e além disso, Camolês, a gente às vezes, a pessoa acredita que uma sentença que define o judiciário, né? Mas no final é o resultado daquilo. Então a Câmara de Mediação, pelo fato das duas partes concordarem, acredito que pratique muito mais justiça do que levar isso a fundo no judiciário, né? A primeira coisa é a redução de prazos. Isso é muito importante. Todas as pessoas hoje em dia, elas querem o quê? Que a questão que ela traga seja resolvida o mais rápido possível, com a participação de todos. E, efetivamente, no judiciário nós temos alguns entraves legais, não da pessoa, mas entraves de ordem legal. Legal que eu digo é a imposição de lei. E na Câmara não, você tem essa flexibilização, as pessoas podem ver isso de forma mais rápida e ficam sabendo que não tem como ela recorrer. Então ela vai ter que se submeter àquilo dali, exceto se tiver alguma ilegalidade nesse acordo, o que não é o caso em regra. Então isso é muito importante. Os empresários que precisam disso, socorrem-se muito disso, nós vemos isso nos grandes centros. Eu posso analisar isso agora no reflexo que nós estamos, todo o judiciário está passando por esse reflexo, quando você fala no agronegócio, que você tem uma periodicidade considerando safra. Então, você tem que ter agilidade nas decisões. Exato. Isso foi só um exemplo. Sim. E, Camolês, assim, a gente tem alguns pensamentos que convergem e teremos o nosso evento em outubro, que muitas pessoas vão para a China, né? Vão conhecer como funciona aquele ambiente. E você esteve lá para conhecer de perto como que funciona toda a China, também Dubai. O que você viu de diferente lá que te chamou a atenção
e que, se possível, nós pudéssemos colocar em prática aqui. Porque todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Mas você deve ter visto muita coisa boa lá, porque todo mundo que vem de lá vem extasiado, né? Sim, eu fui para lá como diretor da escola. Eu sou o diretor da escola do Poder Judiciário. E nós somos em 16 diretores de escola do Poder Judiciário do Brasil inteiro. O que eu sabia da China era algum vídeo, alguma outra coisa, não conhecia nada e sabia por ouvir dizer. E saber por ouvir dizer, você não aprende nada. E o nosso presidente, o desembargador Marco Antônio Vilas Boas, fez esse evento e nós fomos para lá. A princípio é tudo muito estranho, porque eu não falo em mandarim, não falo em inglês, e eu fui sozinho. Aí qual o grau de dificuldade? Todos que nós possamos imaginar eu tive. Mas é o deslumbrar, eu diria assim, que é igual quando você aprende a ler e escrever. O mundo se abre de uma forma que não dá para você explicar. Eu, pelo menos, não consigo explicar. Eu só consigo dizer o seguinte: se quer ver o progresso, vá para a China e vá para Dubai. Isso eu pude constatar lá. Eu estou há 30 anos no Acre. Dubai, em torno de 40 anos, se modernizou em algo que eu nunca podia imaginar. Nós estamos falando do deserto. A China, a mesma coisa. A China, até Mao Tse-tung, ela tinha um regime completamente diferente do que é hoje. Hoje, quando você chega na China, você fica extasiado. Essa é a palavra, extasiado. Ótimo. E toda essa dinâmica, Camolês, o que você acha que seria o principal que falta para a gente aqui, sem entrar em mérito político, mas o que falta para a gente conseguir romper, que essa é a palavra, romper essa barreira, e não só o Acre, mas o Brasil conseguir sair dessa zona que ele está complicada e chegar num objetivo comum, que é o desenvolvimento, né? Visão de progresso. Visão de progresso na China e em Dubai é algo que nós estamos aqui conversando. A hora que termina o programa, eu estou ali fora, já é outra coisa, é outro mundo, né? Então, na China, eu vou dar um exemplo de Xangai. Xangai, quando nós fomos para lá, nós andamos em uma avenida, tem 53 quilômetros, essa avenida. O canteiro central é móvel. Você em 4 pistas para ir, 4 para voltar, tem um fluxo de carro muito grande na pista direita, então o canteiro se move para que possa, ao invés de 4, ter 5, e assim por diante. O país funciona, que é algo impressionante. Eu imaginava a ditadura, achei que ia haver uma porção de carro velho, me enganei. O que eu vi de carro novo e piso asfáltico excelente, placas completamente diferente do que eu tinha noção ou poderia ter imaginado. E Dubai, 40 anos, que era um deserto, você via poucos, não tinha prédio. Hoje eu fui lá e vi o prédio, o Burj Al Khalifa, com mais de 800 metros de altura, construído na areia. Então, essa é uma diferença. Outra diferença, Muralha da China. Muralha da China tem 21 mil quilômetros de extensão. Você sai de Manso Lima, já que nós estamos aqui no Acre, vai até Ponta Seixas, 5 mil quilômetros. Aí você volta, você vai de novo e volta. São 4 vezes que você vai e volta e ainda não terminou a Muralha da China. Isso foi feito há mais de 1000 anos. Só de pedra. E como é que foi construído? E hoje a gente tem a dificuldade, às vezes, de construir uma estrada daqui para Cruzeiro do Sul, né? Eu que diga, porque a primeira comarca minha foi em Cruzeiro do Sul. Quando eu cheguei, não tinha asfalto, era um sacrifício e a estrada somente permitia o trânsito no período de seca, que é esse período, coincidentemente. Agora, como que se lá construiu tudo isso em mais de 1000 anos e aqui nós não conseguimos construir uma estrada de 700 quilômetros, né? A Muralha da China, ela tem uma base de 7 metros, uma altura de 5 e lá em cima aberto para a carroça, que era o veículo que possuía à época, de 3,5 metros. Isso construído com pedras. É impressionante, né? Vamos dizer que eram os alienígenas que tinham construído, mas Tem tem registro que não, né? Mas não era nada disso. E a questão interessante em relação à China, porque a muralha foi construída para que não ocorresse invasão. E assim ela permaneceu muito tempo.
A China tinha 35% de população que não era agricultor, 65% de agricultor. Hoje já é diferente. Isso, nós temos 40 anos e a China já conseguiu mudar tudo isso. Inverteu muito. Inverteu. E o imperador fez o seguinte, ele falou, não, mas eu tenho que vender minhas coisas para alguém, mas dentro aqui não é possível. Então ele começou a fazer viagens e foi identificando o que era bom em cada país, ele veio trazendo para a China, por isso que tem essa questão hoje. Exato. A gente vê que a produção deles teve o avanço em função da produção, produziram demais e conseguiram, logicamente, atingir os objetivos que eles tinham, né? E a gente tem um problema grave de produção aqui no Brasil porque a gente parece que parou no tempo. O que você acredita, juntando essa tecnologia, vendo que já deu certo, e a exploração de tecnologias para que a gente consiga melhorar? Agora, sem falar do Brasil, falar do Acre, que é uma coisa, é até um problema menor que os demais, né? Para a gente conseguir, no Acre, implementar esse tipo de coisa. Porque a gente está numa área relativamente boa, estratégica, e a gente, talvez, eu não vou falar de governante, mas a mentalidade das pessoas que aqui moram não tem essa noção de que a gente pode muito. E o que você acha que a gente deve fazer? Talvez mexer na cultura, as pessoas têm que entender que nós podemos mais, ou o que eu vejo é que a pessoa já nasce achando que o Acre não é nada e que não pode nada, e por aí vai. Esse é a visão que eu tenho, né? Eu vou dar um exemplo mais próximo nosso aqui. Vou falar de Rondônia. Eu morei em Rondônia, meus filhos nasceram lá em Rondônia e foram registrados lá. Eu cheguei em Rondônia em 86. Rondônia foi fundada, criada como estado em 81. O Acre em 1961. São 20 anos de diferença. Rondônia tem mais de 180 juízes e 21 desembargadores. O Acre tem 12 desembargadores e 72 juízes. São 20 anos de diferença. Rondônia tem 3 hidrelétricas. O Acre não tem nenhuma. E o que leva a isso? Como que Rondônia desenvolveu? Nós tínhamos um rebanho superior Sim. ao de Rondônia naquela época. E hoje Rondônia já passou. Hoje, Rondônia, a evolução de Rondônia, o índice de empregos, eu estou falando em empregos de Rondônia, é igual ao de Santa Catarina. Só que eu estou no estado da região norte e comparando com um estado da região sul. A diferença é muito grande. Você está falando de indústria e tudo isso. Rondônia tem isso. O agronegócio hoje, aqueles que, embora tenham uma visão completamente diferente disso, mas o agronegócio hoje é responsável por uma bancada financeira no país muito grande. Eu, quando venho para Rondônia, Mato Grosso ninguém nem queria. O auge era Mato Grosso do Sul. E hoje, Mato Grosso, o que é? Então, nós temos que passar a enxergar isso. E o Mato Grosso, todo ano, aumenta a sua produção sem aumentar a área de desmate. O que é isso? Tecnologia. O agronegócio hoje é altamente tecnológico. Quando nós estamos conversando com as pessoas que estão no agronegócio, você está falando com pessoas que têm 10 colheitadeiras, um exemplo. Cada colheitadeira custa 4,5 milhões. 4,5 milhões, aqui em Rio Branco, eu nunca vi uma Ferrari aqui. Imagine 10 Ferrari andando no chão. Seria isso. Em números hipotéticos, em proporções seria isso. Então, o que desenvolveu? Alguma coisa nós ficamos para trás. E isso é ruim. Por que é ruim? Como que nós vamos formar uma mão de obra, uma capacidade tão intensa quanto o de Rondônia? Vou dar um exemplo. A pessoa que vem de carro, eu vou para o Acre. Aí ela começa a entrar em Rondônia, ela passa em Vilhena. Eu estou falando isso porque era um trajeto que eu fiz muito. Ela olha, não, mas deve ser porque aqui é vizinho do Mato Grosso, desenvolveu. Então vou mais adiante. Aí ela passa em Cacoal, que é uma que está ao longo da BR. Desenvolveu também. Não, deve ser porque é a segunda. Aí ela vai em Ji-Paraná. Aí ela fala, não vou chegar no Acre, porque aqui eu estou vendo a pujança. E eu nunca vi ninguém trabalhar que não seja em busca de progresso financeiro em todas as áreas. Sim. Isso é muito importante, eu não posso esquecer isso quanto pessoa, muito menos quanto administrador e muito menos como desembargador. Eu quero ver meu estado evoluindo.
Isso é o exemplo de Rondônia. Agora, exemplo da China. Nós fomos lá em 5 cidades da China. É impressionante o que você vê na China no progresso, né? Prédios, não são prédios, construções simples, não. São prédios de evolução. Você vê uma cidade que metrô funciona, tudo funciona. E como que é isso? E por que funciona? Então tem algo diferente. E a linha ferroviária deles aí é a maior do mundo, né? Então eles conseguiram construir uma logística muito importante para o país, porque é um país continental como o nosso, né? Sim. Agora, falando em ferrovia, é um ponto que eu gosto de discutir muito. O Brasil, o que eu vejo que JK deveria ter implementado um sistema de ferrovia no país. Tá. Naquela época, ele investiu na Fábrica Nacional de Motores para a evolução dos caminhões, imaginando que o tráfego com os caminhões seria melhor. Foi uma época adequada, mas hoje nós vemos... O que não deixa de ser um grande aliado. Isso que eu estou falando. Mas nós temos que enxergar o seguinte: qual a operação modal que eu tenho no meu país com essa dimensão continental? Às vezes as pessoas falam assim, mas o que o desembargador entende disso? Leitura. Eu tenho que ler para que eu possa ter essa afirmativa. No transporte ferroviário do país, as bitolas dos trens são completamente diferentes. Então, a ferrovia, onde trafega a locomotiva e os vagões A, não trafegam na ferrovia B, e assim por diante. Então, eu tenho um fluxo que não é constante, nem eu posso utilizar de forma tão vigorosa como funcionaria. A China, ela constrói 1 quilômetro de ferrovia por dia. Quando nós estávamos lá em outubro, isso foi em outubro, nós fomos lá na Embaixada do Brasil na China. E foi lá naquele dia que eu fiquei sabendo que seria construída a ferrovia que vai passar Mato Grosso, Rondônia, Acre, vai entrar e vai sair no Peru. Em outubro eu já sabia disso. Isso nós já vamos há 11 meses. E essa ferrovia vai ser uma efetivação desse mercado. E por que isso interessa muito? Interessa porque a produção, quando você fala em sair pelo outro oceano que não no Atlântico, você encurta 10 mil milhas marítimas e não passa no Canal do Panamá. O Canal do Panamá, considerando os efeitos El Niño e La Niña, hoje os navios de grande porte não conseguem mais passar. Então ele tem que parar, tem que descarregar em navios menores para continuar do outro lado. Então, é isso que o chinês está de olho. E isso é muito vantajoso para nós que estamos nessa região. Resolve um problema grave de logística que a gente tem e a redução de custo, que é o que todo mundo almeja, né? Perfeitamente, sem contar o desenvolvimento da região. Exato. E, desembargador, para a gente finalizar esse assunto mais voltado ao seu trabalho do dia a dia, possivelmente você vai ser presidente no tribunal nesse período aí de expansão. Como que tá a sua visão a respeito disso e dos colegas também? Porque assim como vem desenvolvimento para a região, vem também muito trabalho para o judiciário, né? Como é que está a visão de todos quanto a isso? Perfeitamente. Isso ainda não foi articulado. Eu já estou procurando me preparar, porque nós teremos a presidência do tribunal pelo desembargador Júnior, agora nos próximos 2 anos, depois o desembargador Elcio e depois a minha presidência. Vai ser justamente quando essa ferrovia vai... Eu espero que esteja já pronta, mas se não estiver, já vai estar sendo construída. E o que vai acabar acontecendo? Alguém pode falar assim, não, mas isso é uma obra federal. Eu concordo, mas essa obra federal ela passa no estado e passa no município. Esse problema vai ficar no município, vai ficar no estado. Eu tenho que me preparar antes de qualquer circunstância chegar. Eu não posso esperar chegar para depois discutir. Eu tenho que estar preparado antes. Então, todo esse empenho que eu estou fazendo, procurando conhecer, é justamente para isso. Porque nós teremos uma mudança muito grande e significativa e progressista no nosso estado e na nossa região norte. Eu estou torcendo por isso. Eu gostaria que começasse logo amanhã. De imediato, né? Normalmente eu pergunto aqui os fatos curiosos. Eu acredito que já deve ter acontecido algum fato curioso que marcou na sua carreira.
E se você pudesse confidenciar algum que você teve assim, seria de grande valia pra gente aqui. Alguma coisa que te marcou, que você fala assim, pô, essa eu não vou esquecer. Talvez uma decisão, talvez uma audiência, alguma coisa do tipo. É, eles falam no judiciário que eu sou o maior contador de causos do De Poder causa. Judiciário e que isso iria efetivamente demorar muito tempo, né? Se fosse comentar. Mas algo que eu disse quando eu estava, não era juiz ainda, estava fazendo concurso para a magistratura. E isso é importante para que as pessoas que vão ingressar na magistratura ou qualquer outra carreira possam ter em mira isso. É o ser humano que vai limitar a amplitude do seu ideal. Eu nem diria sonho, eu diria ideal. Somos nós que nos limitamos, não é outra pessoa. A psicóloga me disse o seguinte: além de juiz, o que o senhor deseja ser? Eu falei, eu vou ser desembargador. Ela falou, mas o senhor está passando hoje ainda e já pensa assim? Posso fazer uma pergunta? Ela disse, pode. Falei, os que estão lá são seres humanos? São. A senhora respondeu a minha pergunta. Aí ela parou e falou, não entendi. Eu falei, quem está lá é ser humano. Eu sou ser humano, então também posso chegar lá. Eu não disse para a senhora quando eu chegaria, mas eu disse que chegaria. Sim. Então, isso foi efetivado. Tá? Então, isso tem 95, foi esse exame. E tem 7 anos já que cheguei no tribunal. Então, realizei parte do sonho. Tenho outros sonhos ainda. Exemplo, a presidência. Eu estou já projetando a minha presidência para Essa daqui... seria a minha próxima pergunta do então, sonho. já esse é o ideal. Então, o que move o ideal? Move o ideal. A ferrovia que os chineses vão construir aqui. Muito bem, já é outro ideal. Eu já estou enxergando lá na frente. Eu entendo que o homem não pode limitar o seu ideal, o seu sonho. Com certeza. E, Camolês, assim, você tem esses desafios à frente, mas você tem um planejamento de vida também, acredito que sim. Mais para frente, acredito que você pense em se aposentar e tudo mais. O que você pensa da sua aposentadoria? Se vai se aposentar de fato ou se vai dar um tempo, vai para o setor privado? O que você pensa do futuro? É assim, a aposentadoria, eu já tenho tempo para aposentar. Eu ingressei no Poder Judiciário, eu tinha 20 anos. Fui escrevente 8, advoguei 9 em Presidente Médici, fui procurador da Câmara Municipal e depois procurador do município e procurador do Instituto de Previdência de Rondônia. E 30 anos de magistrado. Estou com 67, então tem 47 anos de serviço averbado. Então, isso eu já poderia estar aposentado. Mas eu entendo que tem mais coisas que eu posso conhecer. Tem mais coisas. E todo o juiz de primeiro grau sonha em ser desembargador, ou tem esse ideal. O desembargador sonha em ser presidente do tribunal, que é o que eu estou fazendo. Exato. Depois, essa questão, essa é uma pergunta muito boa, as pessoas me perguntam, você se dá bem com todo mundo, você conversa bem, flui bem, seu nome é bem aceito, o que você nunca pensou em carreira política? Isso vem me perguntando desde cedo na Madureira, quando eu era juiz lá. É um ponto que eu não parei para pensar, mas eu não descarto isso ainda, né? Sim. Evidentemente que nós temos um futuro aí. Então, daqui 6 anos, antes de 6 anos, eu já estarei pensando. Pode acontecer. Sim, eu não posso esquecer que todos que estão no Poder Judiciário e que têm essa desenvoltura, esse conhecimento, ele tem um fluxo muito grande e ele já tem boa parte do que eu diria que seria barreira, ele já tem ultrapassado isso. Agora vai de uma questão pessoal. E eu entendo que é importante, nós temos que somar pelo local onde nós estamos. E te dá um conhecimento muito amplo de causa, né? Para que você consiga se doar para a sociedade, Sim. né? O juiz, ele tem um significado e uma visão muito grande. Cada processo, além daquele fato do processo, ele tem uma forma também que vem junto com o processo. Depende do juiz como ele vai olhar para aquele processo, qual fato que trouxe aquilo dali. Então, ele tem esse poder. Agora, depende se ele quiser. Eu estou procurando ampliar minha visão o máximo possível para que eu possa aprender tudo isso. E isso faz parte importante. Eu vejo quantas pessoas que se candidatam que não têm esse conhecimento em relação ao Estado. Ora, eu só não conheço daqui Jordão.
Jordão. Mas conheço todos Mas já os é uma municípios. meta também de conhecer, né? Conheço todos os municípios. Vou dar um exemplo aqui, que nem é município, Foz do Breu. Tem muitos candidatos políticos que não conhecem. Eu nem nunca ouvi Chamado isso, Foz do Breu, que é acima de Marechal Thaumaturgo, porque nós temos uma sessão eleitoral lá. Não se esquecendo que eu fui juiz eleitoral 2 vezes em Cruzeiro do Sul, Micena e uma na capital. Então, essa visão do eleitoral é muito importante. Eu tenho que conhecer isso. Como que eu vou me candidatar a alguma coisa se eu não conheço o perfil do eleitoral? Então, eu tenho que conhecer o perfil do eleitor. Exato. E você abordou a questão da eleição, que era algo que estava passando batido aqui das minhas falas, das minhas perguntas, mas a gente vai ter eleição nos próximos dias, o tribunal tem tido a sua atuação, você já conseguiu trabalhar bastante tempo, tem bastante conhecimento de causa, isso dá maior robustez, talvez, para uma candidatura no futuro, mas a gente tem visto também a dificuldade de ter candidatos preparados. É uma dificuldade crônica desse país, de pessoas que estão ali só se aventurando, seria a palavra. Isso prejudica muito. Agora, falando como cidadão, nós, enquanto sociedade, sermos representados por pessoas que não têm o mínimo de preparo. Qual é a tua visão a respeito dessa situação que tem se tornado cada vez mais frequente para a sociedade? Ainda mais com a rede social, né? Sim, primeiro, a rede social vem auxiliar muito todas as pessoas. Efetivamente, a pessoa que está portando o celular, ela tem que passar a enxergar e ter um filtro para que ela possa separar o joio do trigo. Eu diria assim, o trigo é oportuno, mas ele cresce junto com o joio. Quando eu vou separar? Na época da colheita. A colheita eleitoral é quando? Na hora de depositar o voto. Então, tem que saber. A propaganda eleitoral é importante? É importante, mas é suficiente? Não é suficiente. A gente vai ter um exemplo aqui, só para não te cortar muito. Fique à vontade. O Manuel Gomes aí, o Caneta Azul, fazendo um sucesso danado na campanha. O Tiririca agora virou Michael Jackson. São figuras que, nada contra essas pessoas, mas que eu acredito que não tem nenhum plano para a população e que isso se tornou frequente, né? Só para fazer um adendo. Isso que você colocou aqui é muito importante, porque as pessoas não podem. Nós já dizíamos isso, né? Nós tivemos um ministro, Salve de Figueiredo Teixeira, ele criou o projeto Eleitor do Futuro. Eu era juiz eleitoral. Os filhos, o Ângelo e a Iva, eles têm o título de eleitor do futuro. Já aprenderam a votar muito cedo. Sim. Por conta da forma de explicar ao pai como que é. Então, eu não posso trocar meu voto por um jogo de camisa, por uma bola de time de futebol, por telha, por caixa d'água e assim por diante. Não pode ser assim. O voto é algo muito sério e nós temos que ter esse conhecimento. Todo debate, eu sou desembargador, minha família é toda preparada, mas todo debate em casa nós debatemos, separamos quem são esses candidatos, qual a proposta desse candidato. Outro dia vieram me perguntar, meu filho está se candidatando, eu falei assim, qual a proposta do trabalho do seu filho? Não, ele está fazendo isso aqui. Sim, mas isso não é proposta. Proposta tem que estar devidamente registrada e eu tenho que ter um compromisso com aquilo que eu faço. Então, o público-alvo deve ser diferente. As pessoas têm essa obrigação. Vou dar um exemplo aqui. O que significa isso? Inclusive, isso houve uma crítica muito grande. Eu era vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedor. O ministro Barroso, já aposentado, veio aqui e me perguntou o que eu achava do horário das eleições no Acre. E eu disse para ele, se Vossa Excelência tem essa intenção, eu acompanho. Pois bem, chegou o projeto. Do Tribunal Regional Eleitoral, fui o único membro a assinar pela mudança de horário. Por que isso? Porque toda eleição eu vi nas páginas de jornais. O Acre atrasa o país por conta do fuso horário. Eleição nossa, enquanto em outros locais do país começava às 8, a nossa ia começar mais tarde. Consequentemente, nos demais locais do país terminava às 5, nós estávamos às 3 horas da tarde. E as pessoas que iam votar depois das 3 não votavam mais. Adoravam a gente, né? Por que não votavam mais? Não, eu já sei o resultado da eleição, não tinha oficial, mas já sabia.
então meu voto não tem importância. E eu fiz o meu trabalho. Eu peguei toda essa extensão de Cruzeiro do Sul, de Sena Madureira, que eu já conheci, e coloquei num papel. Foi para o TSE e por lá foi aprovado unânime, mas eu enxergava só o Acre. E o ministro mudou Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Fernando de Noronha e no exterior. Então, hoje a eleição no Acre começa às 6 e termina às 3. Mas as pessoas votam? Votam, porque 6 horas no Acre, aqui no mês de novembro, o sol já está lá em cima. Então, as pessoas têm que ter essa noção. E quente. Então, e 3 horas da tarde, vai um dado que as pessoas também não conhecem, porque nós temos sessões nos seringais. Então, quem busca e quem deixa lá o helicóptero, só que o helicóptero não voa depois das 5. Então, efetivamente, essas pessoas só iriam retornar no dia seguinte. E acabou com isso. O Acre, nós temos 3 colégios eleitorais menores. É Acre, Amapá e Roraima. O menor colégio eleitoral transmite primeiro os dados da eleição, mas antes transmitia por último. Então, o Acre sempre ficava por último. E aí, qual era a manchete? Não apurou ainda por causa do Acre, não apurou por causa do Acre. Com essa medida, não foi minha, mas o ofício foi meu. Sim. Então, isso eu tenho que, ou certo ou errado, Você ajudou, para quem pensa positivo ou negativo, mas então, você ajudou. Mas hoje eles podem ver que essa foi uma medida correta e acertada. Eu fico feliz, porque eu tive essa iniciativa, porque o ministro solicitou. Eu falei, não, mudo, embora outros membros da corte com outra ideia. Mas a ideia que vingou foi essa questão técnica, e o Acre nunca mais atrasa o país. E quando se fala em menor colégio eleitoral do país, o Acre, de último, hoje ele pode transmitir até terceiro. Então, ele saiu de um último lugar e pode ficar em terceiro. Qual a diferença daqui para o Amapá e de Amapá para Roraima? Nós temos uma interligação de internet muito mais rápida que esses 2 estados. Então, eu posso transmitir em primeiro. Nós saímos de último e viemos com a possibilidade de estar em primeiro. O que nós ganhamos com isso? Nunca mais atrasamos o país. Exato. Aquela memória que o pessoal tinha da gente atrasar o país passou. Não tem mais. Graças a Deus, eu fico muito feliz com isso, que Deus me deu essa sabedoria para que eu pudesse colocar. E nós temos que enxergar assim. Eu não posso enxergar simplesmente, isso é ruim, não evolui. Evolui, tem que evoluir. Tem que evoluir, não tem que evoluir. Jeito. Eu iria abordar o assunto de paixões da vida, o que mais te apaixona e tudo mais, mas eu vou deixar mais para frente um pouquinho e vou abordar já nesse assunto mais um pouco do dia a dia, que é o quê? Você já atuou como advogado, hoje está como magistrado, mas o trabalho tem a Ilva que está atuando, né? Sim. E é um trabalho, como que eu posso dizer? Não vou dizer que é mais pesado de todos os outros, mas você tem que buscar clientes, então é um pouco mais puxado, né? E a atividade da advocacia, ela precisa de um equilíbrio de vários fatores. Você adquiriu experiência atuando dessa forma, até porque tem que ter, né? E qual é a visão que você tem do advogado, dessas lutas, e se foi muito mais difícil para você ser advogado do que ser desembargador? A advocacia é um ofício... eu não me enxergava advogado, né? Não me enxergava. Eu fui escrevente e vim para Rondônia justamente para advogar. Porque não é que eu estava cansado, mas eu fui escrevente 8 anos de vara criminal, vara de júri, vara de execuções de pena, tudo isso. Então, e foi o período que eu fazia faculdade. E eu queria saber qual a sensação em advogar. E vim para Rondônia e comecei a advogar. E comecei a fazer júri com 26 anos. Só que ninguém imaginava que com 26 anos de idade se fazia júri. E eu peguei o primeiro júri na carreira, foi muito difícil. O meu cliente, ele era acusado de homicídio tentado qualificado e homicídio consumado qualificado. Isso daria uma pena bem superior a entre 12 e 20 anos. Né? E qual a tese de defesa que eu tive? Negativa de autoria. E eu consegui absolvição de 4-3, estreando no júri. O júri não dá muito dinheiro para o advogado, mas dá uma projeção muito grande. Então, aquilo foi além de melhorar a sua autoestima, né? Sim. Aquilo para mim foi uma sensação.
Aí os juízes, alguns já se aposentaram em Rondônia, que chegaram ao tribunal, foram presidente do tribunal e aposentaram. Não, você vai parar. Eu falei, não, está indo muito bem, estou contente. Não, para. E eu comecei a fazer concurso para juiz. E essa atividade era lá no Pelageg ou não? Lá em Presidente Médici, o vulgo Pelageg, né? Um lado, meus filhos são registrados lá. Então é um lado que eu gosto muito. Entendo que para que você possa ser juiz, nem desembargador, para que você possa ser juiz, você tem que ter advogado no mínimo 5 anos e tem que ter no mínimo 30 anos de idade. Por que eu digo isso? Com 5 anos de advocacia, você já teve uma inicial que o juiz determinou a emenda, já teve a sua pretensão indeferida do seu cliente, já foi indeferida, foi registrada, você já fez uma sustentação oral no tribunal, você já teve condições de mudar a sentença, ser favorável, que era antes contrário a você. Então, você já tem uma visão daquilo que você quer. E outro ponto muito importante, com 30 anos, você já sabe o que você quer da vida. Você já decidiu. Tem ponto de maturação. Casou ou tem o primeiro ou segundo filho, então você já sabe o que você quer da vida. Então você já aprendeu também um outro limite, que é o limite de tolerância em relação a como são os outros. Aí você chega na magistratura. Você tem que entender que o advogado é aquele profissional que vai trazer a causa para você com um perfil diferente. Então você tem que recebê-lo e bem. Eu sempre procurei fazer isso, mesmo depois de magistrado. É uma profissão árdua, conforme você disse. Eu diria assim, e principalmente no interior de Rondônia, quando eu cheguei, é diferente quando você arruma um emprego, você trabalha 30 dias, às vezes menos, você já recebe o seu salário. Advogado não tem. Então você tem que mostrar primeiro aquilo que você é capaz para depois receber. Isso é um pouco mais complexo, mas isso te dá um preparo muito grande como pessoa. E você, depois como juiz, que vai recepcionar esse advogado, você vai saber que você já passou por aquele caminho. Então fica mais fácil. Eu entendo que é imprescindível isso. E entendo também que o advogado e o promotor são partes no processo. O mesmo tratamento que eu tenho que dar para o promotor, eu tenho que dar para o advogado, porque são partes. Cada um representa o seu interesse. E o juiz tem que se manter neutro nesse interesse. Então, ele sim exerce essa função. Eu sou muito feliz com as duas profissões que eu tive, que foi advogado e agora na magistratura, e procuro colocar isso também em pauta lá, nos julgamentos, ou os advogados que vão me procurar. Exato. E aí na advocacia, agora indo para a parte ruim do aspecto tecnológico e da evolução, antes nós tínhamos, você falou do júri, não tinha IA, não tinha nada, você se preparava, né? Hoje, a IA, a tecnologia, trouxe um conforto muito grande para essas pessoas e muitos, não estou dizendo todos, muitos deixaram de estudar e se preparar. Em alguns casos, o preparo, na realidade 90% dos casos, o preparo faz a diferença. E a gente tem visto muitas petições aí por IA, sem correção. Não é proibido usar IA. Acredito que todos vão utilizar para maximizar seus resultados. Mas não sem você olhar ali, fazer uma correção, um aperfeiçoamento, né? E hoje as pessoas estão jogando lá, não corrigem nada e protocolam. Tem chegado muita petição para você lá assim, atravessado ou não? No segundo grau, esse filtro já passa pelo primeiro grau, porque é o juiz que vai acabar recebendo essa petição inicial. A nós já vem os recursos. Ainda assim, no recurso, nós nos deparamos algumas vezes com o uso da inteligência artificial com uma jurisprudência que não é a correta. Então, isso impõe um outro filtro, impõe uma outra forma de você enxergar tudo aquilo que você está recebendo. Você recebe em segundo grau e você vai analisar. Impõe uma cautela maior, um filtro maior. Os tribunais superiores também estão se ressentindo disso com o uso da inteligência artificial. É um equipamento, é uma medida que é colocada em prol do jurisdicionado, em prol do advogado, do Ministério Público e do juiz, muito importante, mas que você também tem que ter outros filtros para isso. Então, você
vai ser mais exigido do que era exigido antes. Então, a leitura é maior, você vai ter que se dedicar muito mais. Às vezes, isso vai segurar um pouco mais o processo, mas o volume que cresce também é muito grande. Com certeza. E a supervisão é fundamental, né, Sem Camolês, dúvida, nesse sem dúvida. sentido. Se você não tiver isso, Agora eu vou devolver a bola para sim, vocês. Como os advogados têm usado, o tribunal também está na esperança de usar de maneira que maximize. Acredito que seja a sim. visão de todos, né? Maximizar os resultados. O STF já falou lá atrás que vai começar a usar, muitos já têm usado. Qual é a visão, eu não vou dizer sua, mas no geral, fazer um apanhado aí no geral, do que isso tem tido de visão do lado de lá? O Conselho Nacional de Justiça já analisou essas questões e colocou para todo o judiciário do país que isso é permitido, mas desde que você saiba aquilo que você está usando e seja responsável por isso também. Alguns juízes e outros desembargadores já foram notificados para que pudessem responder sobre isso. O uso de forma indiscriminada, eu diria assim, sem as cautelas necessárias. Isso é tudo importante, nós temos que ter conhecimento sobre isso. O tribunal e cada desembargador já vai mantendo esse banco para ir analisando. A assessoria técnica também é colocada muito isso, na escola eles passam muito sobre isso. Nós temos diversos cursos em relação aos assessores, aos juízes, a nós desembargadores, que nós possamos olhar isso, e os tribunais superiores também, porque à medida que isso começa a acelerar, o volume também acompanha. Com certeza. Então, efetivamente, nós temos que ser mais produtivos. Agora, como que eu vou ser mais produtivo se eu estou recebendo um número maior de demandas? Então, impõe isso. E é justamente aí que a inteligência artificial vai nos indicar e vai começar a filtrar e filtra de forma mais rápida. Eu não vejo isso em termos de mundo, seja judiciário ou não, que você fique a parte da inteligência artificial. Ao contrário, tem que ser já utilizado. Está na sociedade e tem que arrumar o espaço. Tem que arrumar o espaço e quando chegou o espaço você tem que também procurar. Você falava há muito tempo como que você ia comprar um carro numa agência. Você tinha que ir na agência. Aqui, não tem todas as agências de carro que você precisa. E aí você ia ver lá em São Paulo. Quando é que você ia ver em São Paulo? Quando você viajou. Hoje não. Você acessa o YouTube, está lá a filmagem sobre o modelo tal que você quer. E assim tem em 3D então, ali, você acompanhar então você por dentro, acompanhou. por fora. E quando que você falava que ia comprar um carro pela inteligência artificial à distância? Nunca. Não existia isso, porque as pessoas queriam manusear o dinheiro. Então, hoje, você faz essa operação através da inteligência artificial. E ainda está chegando um óculos chinês aí que você bota e ainda vê aquele monte de tela. Perfeitamente. Então em realidade virtual total, né? Total. As pessoas não conseguem analisar isso ainda, né? Você usa o óculos, não é aquele óculos que você usa para filmar. Esse objeto já tem na China. Então, você vai digitando como se fosse o teclado do seu computador e aparece uma tela grande, como essa que nós temos aqui, do seu lado esquerdo, você puxa outra tela e, de repente, você está com 5 telas, e você enxerga a tela, mas ela não tem essa aparência física, isso é virtual. Então, a realidade virtual. Já vão aposentar nossos monitores aqui. O monitor já é coisa do passado, tanto que você vê o celular já traz a imagem na parede. Então, isso é muito importante, porque isso é uma evolução de mundo. Exato. O que era muito caro antes, hoje já é barato, porque a tecnologia vai superando, e um número maior de pessoas vai adquirindo também. Com certeza. Mas, Camolês, agora é um assunto delicado, que eu acredito que a gente falou de aposentadoria e tudo mais, e alguns colegas se preocupam, outros não. Mas eu acredito que todo mundo quer ter uma vida mais tranquila na velhice, né? Sim. E a velhice chega para todos. Correto. E muitos colegas não se preparam. A gente acompanha alguns casos que as pessoas têm dificuldade. Tem colega que não tem uma vertente mais empreendedora, é pouco comunicativo. Então tem dificuldade em fazer esse planejamento, seja sucessório ou planejamento de vida mesmo, da velhice, e não consegue manter a renda, que esse é o maior vilão, né? Manter a renda com poder de compra igual ao que tinha quando estava na ativa.
E como é que você tem visto hoje essa dificuldade dessas pessoas e o que você tem feito de diferente para conseguir ficar mais tranquilo na sua vida, principalmente mentalmente? O grande entrave da magistratura, eu diria, é justamente essa quadra que nós estamos nos debatendo. Todos os juízes do país inteiro, seja aposentado ou que está entrando agora na magistratura ou aqueles que estão saindo, nós temos uma discussão muito grande sobre o nosso subsídio. Nós passamos diversas etapas sobre o subsídio e nós estamos aí com uma outra discussão também sobre o subsídio. E o que significa isso? Depende do ritmo de vida que a pessoa quer. Evidente que quem entra na magistratura não tem como ficar rico na magistratura. Não existe essa fórmula. Eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho aquele gênio da lâmpada que me traz dinheiro, não tem isso. Você tem a sua percepção do mundo atual, como que você pode fazer. A magistratura só permite uma outra função, que é ser professor, que também a remuneração não é condizente, também não vai ficar rico. Vai ter muito mais dor de cabeça. Então, mais por amor do que qualquer outra mais coisa. por amor. Mas nós estamos aqui porque a professora primária, ela tinha 2 segredos. Ela sabia ler e escrever, ela não se incomodou em transmitir a todos nós. Por isso que nós chegamos aqui. Nós, que eu digo, são os juízes, desembargadores, os advogados, promotores, você na sua área como contador e assim por diante. Então, nós temos que analisar o seguinte: o que eu quero do meu mundo para frente? Tem pessoas que imaginam assim, não, eu vou ter uma porção de casa de aluguel. Será que isso é bom? Não sei, eu tenho que perguntar para um contador que é você. Será que isso vai me dar mais dor de cabeça? Exato. Investir em ações, será que é bom? O que eu entendo de ações? Eu também tenho que perguntar para você que tem mais conhecimento nessa área. Exato. Então, nós temos que verificar onde eu vou colocar. Evidente que se for lá... ter pessoas de confiança ao lado, né? Sem dúvida, um profissional qualificado, porque a confiança vai advir do profissional qualificado. Essa qualificação é muito importante. Exemplo, se você for falar para um juiz, não, você tem que... fazenda é muito bom, você criar boi é bom... Nem sempre é assim. Não acredite em tudo que você imagina, porque não é assim. É porque o resultado que é para um não pode ser para outro. E outra coisa, a pessoa não faz... Vou dar um cálculo muito simples. A pessoa, eu tenho uma fazenda distante do local onde eu moro, 50 quilômetros. Aí eu vou lá e tenho caseiro. E como está o pasto? Eu tenho que reformar o pasto. E como está o caseiro? Eu tenho que pagar. E a cerca? Para fazer cerca, tudo isso. Aí vai o caminhão, aí eu vou vender parte desse gado. Mas dor de cabeça bem complicado. Lembre-se do começo que eu falei que eu morava 50 quilômetros distante da fazenda. E a pessoa não faz a conta que ela tem que sair daqui para lá com 50 quilômetros para ir, 50 para vir. São 100 quilômetros. Qual o custo disso? Então, eu tenho que saber isso aí também, né? Eu saio para lá. Minha família fica como? Eu tenho contato com a família? A família vai junto, não vai? Vai junto, não vai? Então, tem toda essa forma como você tem que calcular isso. E calcular não só do valor financeiro, você tem que calcular do valor de satisfação pessoal. Isso vai te trazer satisfação pessoal? Às vezes a pessoa imagina assim, eu vou aposentar, vou colocar o pijama e vou ficar em frente da televisão o dia inteiro. Você não vai aguentar um dia. Não dá, a gente não consegue ficar parado. Né? Tanto não dá que o juiz, quando tira férias, ele fica procurando o que fazer. Aí ele vai querer ler alguma coisa, ele já pensa um outro processo que poderia fazer. Isso é muito engraçado. No gabinete, eu coloco o seguinte, nós temos um grupo no gabinete, entre eu e os assessores. Tirou férias? Se manifestar no grupo, eu duplico as férias. Que é para que ele possa sentir que ele tem que ficar de férias. Exato. Aí tem alguns que falam assim, mas desembargador, eu vou ter que ficar em casa, agora eu tenho que limpar as coisas lá, tenho que lavar a cozinha. Reconhecer os problemas da casa agora. Né? Problema de casa, agora você está em férias. E tem que saber isso. E férias são importantes. Por que são importantes? Você tem que ter um freio, eu diria um freio de ajustamento, de você
imaginar como que você sai do automático. O sair do automático é isso. Eu estava acostumado a ir todo dia no mesmo horário, para o mesmo local, e agora que não é mais Tem que para eu fazer ir, diferente. eu tenho que procurar fazer diferente. Qual o valor que tem o trabalho da minha mulher? Como que é buscar o filho na escola? Como que é conversar com o filho na escola? Como que é educar o filho? Como que é educar o filho? Qual desenho que ele gosta de assistir? Eu estou acompanhando meu filho, eu estou vendo que meu filho está assistindo. São essas coisas que o homem normalmente não faz, mas ele tem que aprender. E tem que saber o valor também. Tem que saber o valor. Mas, Camolei, você falou a respeito de uma situação de investimento, já vamos caminhando para o fim. Por um acaso, eu fiz um estudo lá, até para apresentar para o Ministério Público, e eu fiquei abismado porque eu achava todos os investimentos que eu achava dos últimos 30 anos que tinham sido mais rentáveis, não é que não foram. Teve um que superou todas as expectativas, que foi a Previdência Privada. E hoje, para o funcionário público, principalmente o magistrado, é o maior investimento disparado e poucos têm conhecimento desse investimento. Eu tenho sempre compartilhado com colegas, porque acho que foi 20 ou 30 anos, ele deu um crescimento de 3.200 e tantos %. O ouro, que eu achava que era uma coisa estratosférica, ficou muito abaixo. E é curioso disso que, além de ter essa rentabilidade, que seria para as pessoas comuns, para o servidor público mais ainda, porque parte desse investimento, dependendo do PGBL ou VGBL, você consegue abater no seu imposto de renda. Então, o governo ainda paga parte do seu investimento. E como você falou, normalmente o magistrado não tem como conhecer de tudo, principalmente investimento, porque ele está pegado no dia a dia ali do trabalho, né? E hoje, muitos colegas não procuram esses profissionais para terem esse auxílio. E normalmente eu tenho dado esse auxílio mesmo sem me procurar. Então eu mando material, o cara vai lá desenrolar. Você acha que falta um pouco mais de interesse dos colegas em buscar isso? Só vão buscar quando já estiverem precisando? Eu diria que isso é cultural. Quando eu falo cultural, é o seguinte: quando você fala assim, não, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer a doação para alguma entidade voltada para criança e adolescente. Aí ele não acredita muito nisso, porque a cultura dele não foi para isso. Mas o que foi cultuado para ele há muito tempo? Não, se você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, ela vai te render tanto. Então ele cresceu com isso. Nós crescemos com esse tipo de coisa. O dinheiro perdido lá na poupança. Dinheiro perdido na poupança. Porque ele quer ver o seguinte: não, eu chego lá, eu saco e vejo o meu dinheiro. Se eu precisar, eu posso sacar qualquer hora. Mas não é assim a mentalidade. Isso foi mentalidade lá atrás. Nós fomos educados assim. Então nós temos esse grau de dificuldade de sair desse rompimento. Exemplo, a pessoa fala assim, ganha na loteria. Estão ganhando na loteria, vamos lá imaginar, não sei o que daria isso, 10 milhões. Eu já vou comprar uma fazenda, vou comprar uma casa. E aí, você imobilizou isso aí. O que isso vai te render? A casa. Qual a projeção que você tem de valorização da casa? Aí o outro que tem mais conhecimento fala o seguinte, não, ao invés de comprar a casa, eu vou depositar isso, pago o aluguel daquela casa, sobra dinheiro e eu não investi meu dinheiro naquela casa. Porque depois, quando eu tiver que vender, eu vou ter dificuldade também. Então, não é dado esse cálculo. Por isso que eu falo, procure sempre um profissional competente que vai lhe dar a melhor indicação. Outros falam assim, eu vou comprar um carro tal. Perca as esperanças, o carro não te traz esse... você traz uma satisfação momentânea. Eu vou ganhar dinheiro com o carro. Não ganha dinheiro com o carro. Perca dizer, mas eu vejo lá o indivíduo tem uma garagem que tem 20 carros, mas você não sabe como que ele chegou e o fluxo de caixa que ele faz para manter aquilo dali. E como ele pagou naquele carro e quanto é que ele está vendendo. Então, isso é uma outra arte que envolve arte de investimento e negociação. Negociação não são todos que têm essa arte. Exato. E exige muito. Eu tenho um tio que ele não tem tanto estudo, mas ele é fera na arte da negociação. Eu bato palma porque isso parece que já vem no sangue, né? É impressionante. Mas
caminhando para o fim, de fato, Sim. de verdade, eu queria saber das suas paixões. O que é que te deixa feliz? É jogar futebol? É fazer o quê? Que as pessoas não conhecem esse lado. Bom, o lado do futebol todos conhecem, né? Eu sempre gostei de futebol, desde a infância. Eu jogo ali no Clube dos 20, é um pessoal que tem um trato muito bom. Primeira coisa, por que eu gosto do futebol? Pela sociabilidade. A profissão, o exercício da magistratura impõe uma série de restrições, né? Ou seja, o indivíduo tem que viver isolado, assim. Mas não é isso que diz. Ninguém obriga você a viver isolado. Se eu quisesse ser isolado, eu teria feito concurso para ser cientista. Eu pego o rato, não sei se ainda hoje é o rato, inoculo o produto nele, ele não conversa comigo, eu não converso com ele, coloco ele na gaiola e vem no dia seguinte para saber qual foi o resultado. Então a gente não se conversa. Essa carreira, essa missão, isso que eu assumi, que é algo que eu gosto muito, impõe sociabilidade. Sociabilidade impõe conversa. Nós somos os únicos seres dotados de razão. Ora, se eu sou dotado de razão, eu tenho que aprender a conversar. E eu tenho que conversar com todo o segmento da sociedade. Lá no futebol, nós temos diversas pessoas, diversos padrões de sociedade que nós temos ali. Nós temos a pessoa que trabalha no comércio, outra que trabalha com eletricidade, o outro que é mecânico e assim por diante. E eu gosto muito disso porque você vê e você pode expor para as pessoas o seu tipo de ideal, a sua função, a sua tarefa também. Então, eu gosto de futebol. Isso é inegável. Eu respeito o meu trabalho como eu respeito o meu futebol. Ou seja, sábado à tarde é sagrado, é o futebol. Então, não adianta, sábado à tarde eu tenho que estar jogando. E lá tem diversas pessoas. E é descontração, por isso que eu gosto. Você dá risada, você se diverte com a outra jogada, ou o êxito da jogada, ou não o êxito. Isso tudo, isso faz parte. E o ser humano tem que ser assim. Você não pode viver enclausurado. O viver em sociedade que fez a gente crescer, né? Que fez crescer, gente. Até na época da caverna, o ser humano já sabia que ele tinha que viver em sociedade. Ele tinha um grupo, um clã ali. Hoje, muito mais, com muito mais propriedade. Já pensou, você sai do seu trabalho, fica em casa trancado sábado, domingo, não conversa com ninguém? Não, isso não existe. Não é uma vida pode normal, ser. Né? Não, isso é anormal. Se você pesquisar todos os estudos sobre saúde mental, é justamente isso. Nós vamos no médico. A primeira pergunta que o médico faz é a seguinte: o senhor fuma? O senhor bebe? O senhor pratica algum esporte? Faz educação física, essas coisas assim? Pronto, já começou daí. Ou seja, o bem-estar vai passar por uma atividade física. E eu complemento, ainda tem, você vive em sociedade, quem é seu melhor amigo? Você Então, tem amigos? Você tem muitos amigos? Poucos amigos? É justamente isso que você tem que ver. Então, como que é você lá no grupo lá do futebol? E no grupo do futebol tem tudo. Uhum. Às vezes fica aborrecido com o outro aborrece com você também. Faz parte. Mas ficou dentro do campo. Uhum. Isso é muito importante. Da turma da magistratura que eu faço parte hoje, só restamos 2 que jogam bola. Mas a maioria é craque igual o do Botafogo ou é perna de pau igual aqui tem um que é palmeirense, não é tão bom. Eu sou São Paulino, então eu sei que São Paulo está em crescimento. Está em crescimento, então está em ascensão. Seria isso. Mas é importante porque você conhece outros valores. E as pessoas também passam a conhecer o valor que você tem. Com certeza. Camolês, chegamos ao fim, infelizmente. O bate-papo passa rápido, já passou mais de 1 hora aí a gente conversando. E foi muito produtivo esse bate-papo aqui. Eu agradeço demais por você ter aceito o convite de pronto. Vou confidenciar a vocês aqui. Normalmente os convidados perguntam o que a gente vai conversar. Ele não foi o único que não perguntou nada. Então, normalmente a gente vem aqui, bate um papo natural. Isso daqui é uma roda de conversa e o assunto vai fluindo. E agradeço demais, porque foi um bate-papo enriquecedor. E conhecemos algumas coisas que a gente não conhece do dia a dia, né? Então, parabéns aí, obrigado. Pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço a sua atenção, lhe parabenizo aí. Realmente nós não conversamos nada do que seria tratado. E é importante isso. E o que eu posso deixar é que o homem nunca deve ser conhecido na vertical. O homem a gente tem que conhecer na horizontal. Quando você estabelece regra para conhecer o homem na vertical, alguma coisa ficou errada, porque você saiu da figura do gênero humano.
você saiu da figura de que você tem mais poder sobre o outro. Não pode ser assim. Eu procuro estabelecer justamente isso. Por isso que eu me dou bem, porque eu procuro expor isso, né? E as pessoas, minha mulher às vezes fala assim, é até difícil andar com você no mercado, porque onde você vai, você anda 2 metros, encontra um conhecido, aquele que você não conhece, você já começa a conversar. Mas isso é natural e é uma satisfação muito grande. E sem querer, assim. você já se preparou, talvez, você disse que não sabe, mas para o futuro, se for político, já está eleito. Então. Ó, se for isso aí, depender disso, eu fico muito grato, porque aí eu busco essas pessoas com quem um dia eu conversei também. Exato. Então, essa questão da naturalidade é fundamental, Camolês. Mas, então, assim, obrigado mais uma vez. Volte sempre aqui. É um bate-papo muito bacana. E você que ficou até o fim agora conversando conosco, agradeço, compartilhe com os amigos, faça o possível para que essa mensagem aqui chegue em todos os seus conhecidos, que possa enriquecer a vida de mais pessoas e fazer com que o programa consiga atingir um público maior, que esse é o nosso objetivo. Muito obrigado por tudo e acompanhem sempre. Até semana que vem. Semana que vem teremos o nosso fisioterapeuta André Torres, que vai falar bastante aqui de dores. Tem gente que sente pouca dor, né, Camolês? Sim. Então ele vai falar bastante aqui, então vai ser um assunto também muito produtivo. Só tem convidado bom e não perca semana que vem. Muito obrigado.